A paz do Senhor, boa noite para todos. Espero que todos tiveram um bom almoço de confraternização com seus pais, com certeza. Desfrutem dos pais de vocês enquanto em vida, vale a pena. Mas eu tenho certeza que os filhos, como eu, que já tenho o papai lá na glória, puderam também agradecer o bom legado que deixaram para nós, bons exemplos que deixaram para nós, principalmente o nosso legado de fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o culto dessa noite possa ser aquela bênção que vocês vieram buscar, que possa ser uma bênção também para todas as famílias que estão nos assistindo agora pela internet. Com certeza, todos nós seremos ricamente abençoados com o culto desta noite. Como vamos manifestar ao Senhor a nossa profunda gratidão pelos pais que temos, pelos pais que tivemos? Então vamos cantar o hino 621, que tem essa mensagem tão bonita, chamada Graças pelo Aniversário. Vamos ficar em pé para cantarmos esse hino? Marilda fazer uma oração de gratidão pelos pais aqui presentes, enfim, por todos os pais de modo geral. Vamos agradecer. Pai amado, Pai querido, muito obrigada porque nós estamos aqui na sua casa, onde nós podemos louvar o seu santo nome. Amém. Livremente, com as portas abertas, Pai. Sim, Jesus. Nós te damos graças, Pai, pelo seu poder em nos dar paz. Sim. Paz com sabedoria, paz com paciência. Sim, meu Pai. Paz com longanimidade. Sim, Jesus. Paz com tudo que a gente precisa na nossa vida. Amém. Para que a gente tenha uma vida maravilhosa, esplendorosa. Sim, meu Pai. Acima de tudo, Pai, pelos seus cuidados. Sim, Senhor. Os cuidados que o Senhor tem como Pai para nós. Amém.
Nós te pedimos que abençoe esse culto, que abençoe as palavras que o pastor vai nos fazer essa noite. Sim, meu Pai. Que abençoe os pais que estão aqui, aqueles que não puderam vir e ainda também aqueles que já estão na glória. Sim, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos lembrar que sábado que vem nós vamos ter um encontro de casais aqui na nossa igreja. O pastor Cláudio, que está conosco, vai estar compartilhando sobre este tema, que é um tema bastante peculiar, bastante oportuno para as famílias. Conflitos, diferenças, falta de diálogo. É uma dificuldade que nós vamos encontrar em todas as famílias. É bom poder sentar, refletir, ouvir, orar dentro desse tema. Eu faço um apelo aos casais, às famílias de um modo geral, que façam esforço para vir. Vai ser às 19h30. Depois vamos ter uma confraternização. Os irmãos possam trazer um prato de alguma coisa para a gente se confraternizar depois, bater um papo e valorizar a nossa comunhão. Nós costumamos dedicar ao Senhor, geralmente no segundo domingo do mês, os nossos dízimos e ofertas. Então, levando em consideração, hoje a celebração pelo Dia dos Pais, a direção da igreja decidiu transferir para o terceiro domingo. Então, não vamos esquecer que no próximo domingo nós vamos estar manifestando a Deus a nossa gratidão pela boa colheita que tivemos, dedicando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando os irmãos que no dia 25 de agosto, nós temos o tradicional encontro das igrejas cristãs evangélicas de toda a região do Vale do Paraíba. É uma festa muito bonita. Os irmãos que ainda não participaram, façam um esforço para participar esse ano. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante. É uma oportunidade para conhecer outras igrejas, outras famílias, e durante todo o dia nós temos esportes, brincadeiras, tem piscina, campo de futebol e as barracas tradicionais, onde os irmãos poderão tomar suas refeições, poderão comer ali o seu tira-gosto e passar um dia agradável. Nós vamos repetir esse ano lá no Clube de Campo do Banco do Brasil. O endereço está aí. Depois, se os irmãos quiserem mais detalhes durante a semana, é só fazer contato conosco. Lembrando que, costumeiramente, nós temos lá a nossa barraca. A barraca do Ministério Infantil. É sempre uma oportunidade para arrecadar alguns recursos para podermos estar investindo na obra. E tudo que o Ministério Infantil adquirir nesta barraca, nós vamos estar investindo no encontro com crianças lá no Parque Interlagos, no mês de setembro, dia 15 de setembro. Então, os irmãos façam um esforço para ir lá e estar participando do encontro das igrejas no dia 25 de agosto. E os demais lembretes é o de costume nosso. Nós temos reunião de oração todas as quartas-feiras, às 19h30. Temos aí os nossos soldados de oração, que não têm faltado, né? Então, continue perseverante a orar conosco nas quartas. Os irmãos que não puderem vir, mande os seus pedidos para nós estarmos orando também. Temos a escola bíblica dominical, todos os domingos, 10 horas da manhã. Alguns irmãos manifestaram o desejo de descer as águas do batismo. Então, vamos estudar a palavra, vamos nos preparar também para isso, né? Mas na escola dominical nós temos uma classe de discipulado, que serve para os irmãos que desejarem, não somente para quem vai batizar, mas como reforço doutrinário, tirar dúvidas também. Tem sido uma bênção essa nossa classe de discipulado, mas temos classes para todas as faixas etárias. Se alguém deseja ter um culto na sua casa, converse com o seu Carlos, abra sua porta, com muita alegria a igreja vai estar lá, orando e meditando a palavra com as famílias. Vamos ter o nosso momento de cântico e adoração, convido a equipe de louvor para que venham à frente.
Muito boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidá-los a colocar em pé neste momento, para que possamos louvar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias, capítulo 29, verso 11: Eu, o Senhor, sei os planos que tenho sobre vós, planos de esperança, planos para o futuro, planos que não causam dor. Nós pais temos muitos planos para os nossos filhos, mas o plano do Senhor é o plano perfeito. Que nessa noite possamos confiar no braço forte do Deus vivo. Louvemos ao Senhor. Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, todo-poderoso, justos e verdadeiros quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu Jesus disse que o pai dele trabalha até hoje. Deus, ele é o bom pai. E o bom pai cuida da sua casa. O bom pai, ele é amado. O bom pai, ele é respeitado. Nessa noite nós queremos louvar a este bom pai. O pai que olha por nós. Muitas vezes nós, como pai, damos presentes sem nossos filhos merecerem. Deus também tem um coração assim. Ele não dá o que nós merecemos. Ele dá o que está no seu coração. Porque Deus vai muito além. Porque nós não merecemos nada. Mas o Senhor, ele é bom. Que nessa noite, o transbordar da bondade de Deus seja presente no seu coração que nos visita. Seja presente na tua casa. E que o bom Pai te acompanhe na sua jornada.
é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Todo olho verá. Quão grande é o meu Deus. De eternidade a eternidade. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos. Alfa e ômega. Começo e fim, o começo e o fim, três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Só Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu O Deus, nosso Deus. todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, Sobre tudo e sobre todos. sobre todo nome eu sei. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Ele é grande. Quão grande é o meu Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Erga sua voz. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos faz vencedores. E que nos ajuda contra o inimigo. Nos rendemos a Ele. Por isso diante dele nos prostramos. Louve ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer Agradeça a Ele. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Sua fidelidade. Entramos em teu infinito amor, Porque só Ele é Deus. pois só tu és o Deus eterno,
Senhor, por tua fidelidade. Obrigado, Pai, pelas maravilhas que o Senhor faz no meio do teu povo. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é santo. Obrigado, Pai, porque temos em Ti a salvação em Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu és o bom Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Pode sentar. Hoje é dia dos pais, é dia de dobrar a nossa alegria, e nós temos um motivo para estarmos muito mais alegres do que todos os outros domingos, porque os pais estão aqui. Cadê a nossa alegria? Não tem alegria hoje? Tem? Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há. Não importa a sua cor, Ele é sempre com muito amor. Bênçãozinho a todas elas Cristo dá. Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há. Não importa a sua cor, Ele é sempre com muito amor. Bênçãozinho a todas elas Cristo dá. Vamos esperar chegar os retardatários. Tudo bem? Conseguiram pegar o Uber lá? Chegaram na hora? Ah, então tá bom. Hoje nós temos aqui umas princesas e uns príncipes, alguns com muito frio, outros com pouco frio. Você está com frio? Olha o casaco que você está vestindo. E você está com frio? Sim. Sim. Não. Não. Quem que vai dizer um amém bem bonito hoje para nós? Quem tem Jesus no coração, diga. Amém. Vai sair o amém hoje? Amém? Não saiu. Quem que tem versículo para nós? Olha, 3 versículos. Vamos começar por aqui. Henrique. Quer pensar mais um pouquinho? Vai pensando. Você? Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Isto. Quem mais tem versículo? A Bia. Olha a estratégia dela. Tá vendo? Ela é esperta. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmos 145, 17. Isso, muito bem. Mais alguém? Ah, lembrou? Quer mais um tempinho? Os irmãos esperam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito bem. João 14, 6. E aí, não vai sair no versículo hoje? Salmo 21. Não, tá indo bem. Salmo 21, tá ótimo. Salmo 23, Ju. 23. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, que nada me faltará. Fala amém. Amém. Mas não sai amém mesmo. Não adianta. Aí tem que conversar com os pais em casa. Agora repetindo com o pastor. Agora vocês vão repetir, né? O filho sábio. Honra teu pai. Provérbios. Você sabe falar provérbios? Fala. Provérbios. Sabe falar provérbios? Provérbio. Olha, falou direitinho. Provérbios. Não sai, deu branco. Provérbios. Está aprendendo. Provérbios 10, 1. Vamos orar pelas nossas crianças? Agradecemos a Ti, ó Pai, por essa alegria tão grande que a igreja tem de poder ouvir os pequeninos, amando e aprendendo a Tua palavra. Abençoe muito, ó Pai, quem vai ministrar para essas crianças. Que ministrem com coração, com seriedade, para que elas trilhem os seus caminhos. Pegamos sob os Teus cuidados a vida delas. Proteja-as, guardas desse mundo tão tenebroso, porque são preciosas Tuas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem descer.
Muito bem, hoje nós não vamos ler o salmo que costumeiramente nós lemos, porque nós separamos um vídeo rápido, né, para nós podermos assistir esse vídeo. Eu fiquei procurando um vídeo cuidadosamente que pudesse nos atender nesta oração. E hoje os irmãos sabem a quantidade de vídeos que existem para todos os assuntos na internet, né? Mas eu fiquei procurando um que pudesse nos atender na oração que eu gostaria que nós estivéssemos fazendo agora, enquanto assistimos esse vídeo. Devemos orar pedindo para que Deus toque os corações dos filhos que têm os seus pais já idosos. Porque quando os pais chegam numa faixa de idade, os filhos já não têm tanta paciência assim com os pais. Então vamos orar para que os filhos possam ter com os pais idosos a mesma paciência que os pais idosos tiveram com eles. Prestem bem atenção nesse vídeo. Enquanto você assiste, você vai orar, tá bem? O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai? Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho.
Nada a acrescentar, apenas orar. Né? Muito bem. O presbítero Paulo Davi pode fazer esta oração de gratidão a Deus pelos pais presentes e, principalmente agora, orando pelos filhos. Amado Pai, eterno Deus, a vida nos dá muitas lições. Sim, Senhor. Mas a maior lição vem de Ti, ó Pai. A Tua palavra diz que filhos honram os seus pais, que é uma promessa, é um pedido, é uma ordem de Deus. Sim, meu Pai. Mas também diz, Pai, não provocai a ira seus filhos. Sim, sim. Para que nós possamos viver em harmonia, tem que haver a compreensão, o respeito, o grande amor do pai para com o filho, o filho para com o pai. Amém. Esse é o segredo de uma vida em Cristo Jesus. Sim, Senhor. Quero te pedir, Pai amado, que Tu abençoe a todos os pais e todos os filhos que hoje não são pais ainda, mas que um dia, através do exemplo dos seus pais, eles vão saber como dirigir também seus filhos. Sim, Senhor. Pois, Pai amado, nós somos muito gratos porque Jesus nos abraçou e pelo seu sangue nos resgatou do pecado. Sim, meu E Pai. se hoje estamos aqui rendendo esse culto a Ti, é porque Jesus Cristo habita em nossos corações. Se alguém ainda não sente no seu coração essa grande bênção de ser filho de Deus, Amém. seja hoje a oportunidade, porque o dia de amanhã não nos pertence. Sim, Senhor. Abençoa esse culto, Pai amado. Fala aos nossos corações. Amém. Abençoa os lábios desse Teu servo, que com certeza Tu já preparaste uma mensagem para ele entregar a nossos corações nessa Amém, noite. Senhor. E possamos sair daqui agradecido por Sim. tantas bênçãos. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. Os nossos adolescentes vão cantar agora um cântico para nos abençoar. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos e perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de
sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos e perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Foi uma surpresa bem agradável, né? Como eu gostei de ouvir os nossos adolescentes cantando, Tayane tocando, foi uma benção. Agora a equipe de louvor também vai passar uma mensagem cantada para nós, já nos preparando para o recado que Deus tem para os nossos corações. Tu és um bom, bom
perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. Pra amor é tão real que eu não posso expressar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. Pra nós. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. Pra nós. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. Depois de um cântico maravilhoso, tão inspirado como este, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco. Hoje eu gostaria de concluir a palavra que começamos a dar aos pais no domingo passado. Pais protetores de suas vinhas. Os irmãos se lembram? Nós usamos duas passagens no livro Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 6, quando a esposa, um tanto acanhada, por causa da sua pele queimada pelo sol, depois de ter passado o dia todo tomando conta da vinha da sua mãe, ela diz: e me puseram por guardas de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. E ela acabou descuidando da sua própria vinha. Vieram as raposas e as rapozinhas e devastaram a sua vinha. Foi aí então que o esposo, para consolar a sua amada, no capítulo 2, verso 15, ele diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Ele tenta consolar a sua amada dizendo: ótimo, você tomar conta
da vinha e afugentar as raposas dos vinhedos, mas prestem um pouco mais atenção nas raposinhas, porque são as raposinhas que devastam as nossas vinhas. E as raposinhas são pequenos detalhes, pequenas coisinhas que vão entrando em nossos lares, infiltrando na vida dos nossos filhos, que são as nossas vinhas. Como já dizia o grande pregador Billy Graham, é de cisco em cisco que se entope os dutos que levam água para abastecer uma cidade. Devemos prestar um pouco mais atenção nas raposinhas, que parecem fácil de conviver com elas, que elas parecem dóceis, inofensivas, mas são elas que vão pouco a pouco devastando a nossa vinha, influenciando a vida dos nossos filhos e destruindo a nossa família. Provavelmente Salomão estava se lembrando da sua casa. Ele tinha 5 irmãos. E seu pai Davi foi um grande herói, um grande guerreiro. Enfrentou grandes raposas. A raposa sagaz, maligna, chamada Rei Saul. Enfrentou aquela raposa tão temível chamada Gigante Golias. Enfrentou as raposas dos filisteus. Mas ele acabou se descuidando da sua própria vinha. E o lar de Davi foi completamente devastado. Tudo de ruim aconteceu dentro de sua casa. A raposinha da omissão, a raposinha da sua desatenção, cuidado com os aparelhos eletrônicos, a raposinha dos desafetos, cuidado com a desarmonia em casa. E por fim a raposinha do sono. Davi dormiu e acordou diante de um pesadelo com a morte de seu filho, Absalão. Mas hoje nós vamos fazer um contraponto com Davi, com a família de Davi. Eu gostaria de lembrar com os irmãos nessa noite o exemplo de um pai que soube proteger a sua vinha. Ele soube guardar a sua vinha. Como? Através de uma arma poderosa que nós temos, pais. Esta arma se chama oração. Tiago diz, muito pode por sua eficácia a oração dos justos, as orações dos pais que são guardadores e protetores de vinha. E nós vamos lembrar como foi que Jó conseguiu proteger a sua vinha das raposas e das raposinhas e ter um lar harmonioso. Livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Vamos ler? Capítulo 1 do livro de Jó, versículos de 1 a 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó?
Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes? Concebe a ele sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e a seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Observem bem o versículo 5, que é a base da nossa meditação. Decorrido o turno de dias, seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada para orar, interceder, oferecer sacrifícios e holocaustos em nome de cada um dos seus filhos. Este sim foi um guardador de sua vinha, um protetor da sua vinha, seus 10 filhos. Este foi um vigilante, um guardião, como atalaia, em cima da torre, guardando a sua vinha. Mas quando Satanás, ele desafia o Senhor no versículo 10, dizendo: acaso não cercastes com sebe? O Senhor não colocou uma cerca na sua família? Realmente a família de Jó estava cercada. A família de Jó estava protegida. Mas eu gostaria de destacar aos pais nessa noite algumas cercas que Jó construiu com joelhos no chão. Cercas resistentes, cercas intransponíveis, cercas capazes de proteger suas vinhas, as nossas vinhas. E Satanás não sabia que as casas de Jó, a família de Jó estava bem cercada, bem guardada, protegida pelas raposas e pelas raposinhas. A primeira cerca que eu gostaria de destacar nesta noite, que Jó construiu através das suas orações e intercessões, foi a cerca da sua intimidade profunda com Deus. Jó mantinha um nível espiritual de intimidade com Deus como sacerdote do lar, como pai do lar, orando, intercedendo pelos filhos. Ele usava esta sua intimidade para ser um sacerdote na família. Qual é a função do sacerdote? É ficar na brecha entre Deus e os filhos, mediar entre Deus e os filhos e Deus. Este é o sacerdote do lar. Cabe aos pais fazerem isso. E é interessante nós observarmos que a Bíblia diz no finalzinho do verso 5 que Jó fazia isso de vez em quando, continuamente. Ele fazia isso constantemente, exaustivamente, levantava de madrugada, ele não media esforços, sacrifícios, que ele tinha que cercar a sua casa, proteger a sua vinha das raposas e raposinhas, e ele fazia isto continuamente orando. Esta semana eu li um artigo muito corajoso, escrito por um pastor nazareno, da Igreja Cristã Nazarena. Ele ficava inconformado de ver um ancião levando os seus filhos, que era uma penca de filhos, para a igreja, na escola dominical, no culto de domingo à noite, nas reuniões de oração, nos eventos da igreja, enquanto que ele e outros pastores não conseguiam manter os filhos na casa de Deus. E um dia ele decidiu ir até a casa desse ancião para saber o segredo. Qual o segredo do senhor conseguir manter toda essa penca de filhos firme na igreja, escola dominical, até reunião de oração? Diz que quando ele chegou na casa do ancião e foi atendido pelos filhos, um dos filhos disse para ele: olha, pastor, só pode esperar um pouquinho aqui na sala,
Meu pai agora está ocupado. E quando ele está lá naquela salinha, ele não gosta de ser interrompido. O pastor sentou ali no sofá, ficou ali quietinho. Dali ele ouvia aquele pai clamando, intercedendo nominalmente por cada um dos seus filhos. O pastor não teve coragem de perguntar. Ele já tinha a resposta. Os meus filhos não estão na igreja porque eu sou pastor. Longe disso. E se hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus para os irmãos, não foi uma escolha minha. Eu me lembro até hoje, do meu pai, velho Simeão, ajoelhado, orando pelos 13 filhos. Pelos 13. É joelho no chão para guardar nossa vinha, proteger a nossa vinha das raposas. Raposinhas estão aí, querendo invadir as nossas casas e levar os nossos filhos. Mas ele aproveitava essa intimidade profunda com Deus de madrugada, onde não tinha interrupção, não tinha barulho, para fazer orações preventivas. Observe esse detalhe, irmãos, no versículo 5, que é de uma riqueza extraordinária. Talvez tenham os meus filhos pecado. Talvez tenham blasfemado, eu não sei. Mas eu já vou fazer orações preventivas. Para que Deus possa abençoá-los, fortalecê-los, mantê-los aqui na palavra, nos caminhos de Deus, como eu, homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Tal pai, tal filho, quando põe o joelho no chão para orar. Quantos pais hoje estão fazendo orações corretivas para tentar corrigir, porque não fizeram orações preventivas? Não quiseram pagar o preço e investir nesse projeto. Mas nessa intimidade com Deus, ele também exerceu o papel de pai vitorioso. Ele podia dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sabe por quê? Quantos filhos ele teve? 10. 7 homens, 3 mulheres. Quantos filhos ele perdeu? Nenhum. Nenhum filho. Querem saber por que ele não perdeu? Porque ele não criou seus filhos para o mundo. Se os irmãos observarem o capítulo 1 do livro de Jó, poderiam chamar desse capítulo de capítulo das tragédias, capítulo das calamidades, que tudo de ruim aconteceu no capítulo 1. E quando os mensageiros chegavam para dar notícias, se os irmãos observarem, sempre no final de cada notícia, o mensageiro dizia: só eu escapei para te trazer novas. Mas que coisas novas Jó podia encontrar no meio de tantas calamidades? Chegou o primeiro e disse: olha, os sabeus invadiram a sua fazenda, roubaram os gados, roubaram tudo, só eu escapei para te trazer novas. Depois vem o outro: um incêndio incendiou toda a sua fazenda, você perdeu tudo, só eu escapei para te trazer novas. Que novas? Aí chegou um outro: um ciclone, um tornado veio lá do deserto, a sua casa desabou, seus 10 filhos morreram, só eu escapei para te trazer novas. Mas onde Jó podia encontrar novas no meio de tantas coisas ruins? Observe os capítulos 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou, e disse: não saí do ventre de minha mãe, não voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus. Não havia nenhuma revolta no coração de Jó. Deus me deu esses filhos,
E agora Deus levou. Esse é o único consolo que um pai pode ter no coração. No momento deste de tragédia. Que ele não perdeu seus filhos. Porque os nossos filhos pertencem, ele deu. Ele levou, ele não perdeu. Jó não perdeu seus filhos. Simplesmente, ele aceitou que Deus o levasse de volta. Pais protetores de suas vinhas não perdem os seus filhos. Nós criamos os nossos filhos para Deus, porque a herança do Senhor são os filhos. Nós somos privilegiados, viu? Deus nos deu o privilégio de cuidar dos seus filhos. Mas são deles. Pertence a eles. Quero destacar uma segunda cerca. Satanás disse, mas o Senhor o cercaste com bens materiais. Não. A casa de Jó, a família de Jó estava bem cercada. A segunda cerca foi a cerca de harmonia entre os seus filhos, de amizade entre os seus filhos. Olha que cena maravilhosa. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, chamavam as suas irmãs. Olha que harmonia, que amizade. Ao contrário da família de Davi, que nós vimos domingo passado. Família de Davi havia desavenças. Mas a família de Jó celebrava a vida, celebrava a amizade, celebrava a paz, celebrava o amor. Por quê? Porque tinha um pai ali na trincheira orando, tinha um pai ali na retaguarda orando, tinha um pai que levantava de madrugada para orar, para que seus filhos vivessem em união. Mas infelizmente, muitos pais preferem conviver com os filhos feitos gatos e ratos dentro de casa. E não se despertam para orar, para interceder pela harmonia dos filhos dentro de casa, pela união dos filhos dentro de casa. Mas ele investia e ele não tinha preferência por nenhum dos 10 filhos. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifício de holocausto nominalmente por cada um. Ele não tinha preferência. Porque essa ideia de preferências por filhos, nem na Bíblia deu certo. A preferência de Abraão por Isaac trouxe consequências desastrosas para a vida de Ismael, que também era filho legítimo de Abraão. Jacó era o preferido da mãe, Rebeca. Esaú era o preferido de Isaac. Isso não deu certo em casa. José era o filho preferido de Jacó. Quantas consequências ele sofreu por isso? Jó não tinha preferência. Mas ele deveria ter prioridade. Olha, eu vou gastar mais tempo com esse filho aqui, porque ele está precisando mais. Agora eu vou dobrar as minhas orações por esta filha. Ela está precisando mais de mim. Um pai protetor de vinhas, guardador de vinhas. Ele dobra os seus joelhos e ele intercede pelas necessidades de cada filho, porque Paulo diz que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos e clamamos, segundo e conforme cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele fazia isso. Ele sustentava a harmonia no seu lar, através das orações. A terceira cerca que eu queria destacar para os irmãos nessa noite foi a cerca de santidade para os seus filhos. O texto é tão rico que diz que Jó santificava no decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. A moda levítica no Velho Testamento
com sacrifícios e holocaustos. Hoje nós não fazemos mais isso. Como é que Jó santificava os seus filhos e como é que nós devemos fazer isto hoje? Através daquela tradição antiga, chamada culto doméstico. Quantos pais aqui se lembram do culto doméstico? Levante a mão. São poucos. Cultos domésticos. Eu, quando lembro do culto doméstico, hoje eu tenho um pouco de saudade, mas na época eu não gostava. Meu pai era adventista, velho Simeão, mas ele era de oração. E todo adventista, como os irmãos sabem, faz o quê? O pôr do... na sexta-feira, né? Sexta-feira, 6 horas da tarde, parou geral. Parava tudo lá na casa da minha mãe. E eu me lembro até hoje, nós estávamos na rua jogando futebol, estava ali no fervor da partida. Chegava sempre a irmã mais velha, que já está com o Senhor, né? Tamar. Ela chegava ali na beira do campo e dava uma olhada assim, mostrava, na hora. Era duro, viu? Ter que parar de jogar bola para ir para o culto doméstico. E eu ainda dizia para minha irmã, olha, não diga que é para fazer culto, senão eles vão zombar de mim. E se chegasse assim, olha, está na hora do culto. Aí a gente ia quietinho para casa. O velho Simeão já estava lá esperando. Cantava um hino, orava pelos filhos, já fez o culto doméstico. Agora, hoje ninguém vai tomar café, hoje é chá de cevada. Valeu a pena. Santificar os filhos é ajudar os filhos a se reconciliar com Deus. É orar com os filhos, ler a palavra com os filhos. Fazer com que os filhos se reconciliem entre eles. É ser um sacerdote, um mediador ali. Eu sei que algumas famílias aqui, os pais já não estão em casa. As mães têm que fazer esse papel de sacerdotisa. Mas tem que fazer o culto em casa. Eu sei que não é fácil, alguns vão estar desligados. Desliga o celular, para tudo. Vamos santificar agora a nossa união, a nossa comunhão, porque as raposas estão soltas. E elas entram nos lares e devastam as nossas vinhas, e nós não percebemos. E alguns pais estão percebendo como Davi, tarde demais. Mas o Senhor também cercou Jó com bens materiais? Não. A vinha de Jó está cercada, mas está cercada com cercas de intimidade comigo, com cercas de harmonia, de paz, com cercas de santidade. Finalmente, a vinha de Jó estava protegida, cercada. Uma cerca de perseverança. Pais protetores de vinha são pais que não desistem, nunca. Ah, mas meus filhos estão desviados, estão longe de Deus. Pais perseverantes são pais que não desistem nunca. Vão até o fim, até trazer os filhos que as raposas levaram de volta para casa. Não desistem. Pais protetores de vinha são pais que vão atrás, não desistem. Semana passada, eu vi a notícia de um jovem que ficou perdido 18 dias na floresta, lá no Amazonas. As equipes de resgate desistiram. 18 dias. Guarda florestal desistiu. Mas o pai disse, eu não vou desistir. Eu vou continuar procurando. Por minha conta. 18 dias depois, o pai descobriu o filho. Encontrou o filho. E sabe o que foi que o filho disse para o pai? Eu sabia que o Senhor não desistia. Está escrito na manchete. Sabia que o Senhor não desistia.
pais protetores de vinha não desistem. Os irmãos acham que o pai do filho pródigo ficou esperando o filho pródigo voltar para casa, na beira do caminho, olhando pela janela. Com certeza esse pai ficou ali, orando, intercedendo pela volta. Pais protetores de vinha não perdem os seus filhos, não desistem nunca, até ver todos os seus filhos reunidos em comunhão com Deus, cercado, mas cercado por estas cercas, que Jó conseguiu construí-las sem gasto material nenhum. O grande equívoco de Satanás foi pensar que os filhos de Jó eram filhinhos de papai. Eles têm tudo. Mas Jó, ele conseguiu proteger a sua vinha. Sabe por quê? Porque ele era um pai de caráter. Se os irmãos observarem bem como começa a história de Jó, como é importante observar esses detalhes. A Bíblia não começa falando dos bens materiais de Jó. Logo no capítulo 1, no versículo 1, vale a pena olhar. Vale a pena. Como é que a Bíblia começa a história de Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem. Depois sim possuía ovelhas, camelos. A Bíblia começa com o seu caráter. Os bens materiais vêm depois. A Bíblia começa pelo seu exemplo, pelo seu modelo de pai. Os bens materiais vieram depois. Por isso é que Jó disse: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. Não adianta cercar os nossos filhos como consumidores desse mundo tão consumista, dando os melhores presentes. Nós precisamos cercar os nossos filhos com estas cercas que Jó conseguiu construir, orando, intercedendo. E outro detalhe para encerrar essa palavra. A história de Jó como pai começa com ele orando pelos filhos. E como é que termina a história de Jó? Lá no último capítulo 42. E mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Uma história que começa com oração e que termina com oração. Esse é o segredo, pais. Por isso eu quero convidar todos os pais aqui presentes, para que juntos nós possamos formar um grupo de protetores das nossas vinhas, uns orando pelos outros, para que as raposas e raposinhas não tenham sucesso em tirar os nossos filhos do nosso aconchego e das nossas vinhas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ouvir agora um grupo de irmãos que prepararam um cântico também para nos abençoar nessa oportunidade.
Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Hinos maravilhosos, muito inspirativos. Nós estamos já encerrando o culto. Tenho certeza que foi uma noite bem gratificante para todos nós. Antes do último número, para encerrar,
Eu quero desejar aí aos pais ombros fortes para carregar os seus fardos. Eu sei que não é fácil criar os nossos filhos nos dias atuais que nós estamos vivendo, mas nós temos um lema e a gente não esquece dele, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos ter um último cântico. Depois do cântico, as crianças vão distribuir aí uma lembrança para os pais. E depois vocês não precisam ter pressa de ir para casa. Pode descer, que ainda temos um cafezinho lá para confraternizar. Não tenham pressa, bem? Então nós vamos deixar vocês sentados assim mesmo, eu vou orar, vou dar a bênção, as crianças vão cantar, e aí vocês permanecem sentados até receber a lembrança de vocês. Aí depois não tenham pressa, desçam para continuar a nossa confraternização. Eu continuo com o meu apelo. Não deixe de cumprimentar, de conversar com alguém que você não conhece. Nós somos uma família. E é bom conhecer, saber o nome de todos os irmãos que congregam conosco. Vamos fazer isso? Então vamos orar. Leva-nos, ó Deus, de volta para os nossos lares, com a Tua palavra no coração. O amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus na terra, até a volta gloriosa de Jesus. Amém, amém. Não se esqueçam, sábado que vem, às 19h30, nós temos um encontro de famílias. Eu quero ver. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer.
escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Para entregar, mas deixa eu fazer uma oração aqui pelos pais, né? Muito obrigado, Senhor, pelos pais que estão aqui presentes, que vieram dedicar a Ti esse culto, essa adoração, mas que vieram também interessados na Tua palavra. Dê a eles a saúde que eles precisam, dê a eles os recursos que eles precisam, recursos materiais, físicos, emocionais, espirituais, para que consigam construir esta família com temor, amor a Ti. Que tenham seus filhos firmes nos Teus caminhos, nos Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam de descer. Olá, sejam bem-vindos à Igreja Cristã Evangélica do Jardim das Indústrias. Eu sou o pastor Jonatas e quero dizer a vocês que esta igreja teve o seu início aqui nesse bairro, nesta cidade, no dia 1º de setembro de 2001. Somos oriundos da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, fundada em 1915, dando origem ao protestantismo nesta cidade. Nós temos como base a família e a palavra de Deus. Oferecemos nesta casa de oração ensinamentos bíblicos para todas as faixas etárias, homens, mulheres e crianças. E nesta igreja você vai encontrar um ministério chamado Igreja UTI. Nesta casa de oração você vai encontrar uma unidade, apesar das nossas adversidades que são normais. Mas vocês vão poder também encontrar um tratamento teológico genuíno da palavra para a sua vida, para o seu coração. Mas, sobretudo, uma intensidade de afeto, de atenção que todo ser humano precisa para a sua vida. A nossa missão como Igreja UTI, ela apresenta 5 figuras que são importantes no nosso ministério. A primeira figura é a figura de Jesus como médico dos médicos. Foi Ele mesmo quem disse: venham a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. A outra figura que nós apresentamos é o templo. O nosso templo deve funcionar como se fosse um hospital para responder às dificuldades psicossomáticas, enquanto que a ciência se preocupa tanto com a cura do corpo. Uma igreja UTI, ela tem esta missão de olhar também para o lado de dentro dos seres humanos. Uma terceira figura seria a figura dos templos. Nossos templos, então, naturalmente se transformam em leitos, onde cada pessoa que entra, cada visita que adentra ao nosso templo, certamente vai apresentar algumas dificuldades
secretas, no interior da sua alma e do seu coração. E uma quarta figura seria os membros da igreja no papel dos paramédicos de Jesus, porque esta é a nossa função. E a quinta figura seria o tratamento que nós devemos oferecer a todos que nos visitam em busca da salvação e do reino de Deus. Portanto, sejam bem-vindos à Igreja Cristã Evangélica do Jardim das Indústrias. Queremos ter o privilégio de ter a sua visita. Visite a nossa página. Um abraço, a gente se vê por aí.